As redes sociais manipulam a forma como você vota. É isso que diz todas as matérias mais recentes da BBC. Enquanto você assiste e compartilha vídeos de receitas e animais de estimação, basta um único post patrocinado para te influenciar. Concebidas inicialmente para conectar pessoas, essas plataformas evoluíram para ferramentas poderosas nas mãos de indivíduos e organizações com interesses, colaborando com empresas de todo o mundo na área de coleta e manipulação de dados. Hoje, os algoritmos já são capazes de te fazer ficar grudado à tela sem que você perceba, sempre para apenas mais um vídeo ou post. E é exatamente neste post aparentemente inofensivo, perdido entre tantos outros, que a manipulação ocorre. Ele é capaz de mudar sua opinião na hora de votar, influenciar suas conversas nos almoços de família e até mesmo sua decisão de compra, plantando um súbito desejo de consumir na sua mente que você nem sabia que tinha. Tudo isso é fruto das redes sociais, a escravidão digital que muitas pessoas se entregam de bom grado e lutam para que nunca termine. Mas como essas redes adquiriram tanto poder? De que maneira elas conseguem influenciar o comportamento humano? E quais são os exemplos que retratam esses impactos com o nosso mundo? Continue ligado no vídeo porque é isso que vamos descobrir. Nascimento das redes sociais e de seus problemas. Hoje, elas são um fenômeno indissociável da vida das pessoas. Pense em alguém que não tenha Instagram, TikTok, X ou Facebook. É praticamente impossível, mas nem sempre foi assim. Embora já houvessem versões mais simples, como o MySpace, as redes sociais só ganharam força mesmo com o lançamento do Facebook, em 2004. Aqui no país, ele demorou mais para chegar, tendo que lutar por espaço com o Orkut. Mas em meados de 2011, a batalha estava vencida, com a rede social de Mark Zuckerberg introduzindo uma nova era de conectividade, dominando todo o mercado global. Nessa onda, novas redes surgiram, como o Instagram e seu foco em mídia, o Twitter e os textos curtos, e por fim, a mais viral e problemática de todas, o TikTok e seu formato de vídeos curtos, que simplesmente varreu a internet em 2020, obrigando seus concorrentes a repensarem todo o modelo de negócios, além de fazer mesmo governos agirem por suspeitas gravíssimas de espionagem. E agora você vai descobrir como a magia para o mal acontece. Embora diferentes, o que todas essas plataformas têm em comum são seus algoritmos feitos para maximizar o engajamento dos usuários, isto é, o tempo que você fica na plataforma. Algoritmos são conjuntos de instruções usadas pelas plataformas para determinar quais conteúdos são exibidos para cada usuário. Estas instruções são baseadas em uma variedade de fatores, incluindo comportamento passado, interesses declarados e até mesmo o tempo de interação com determinado tipo de conteúdo. Para manter o tempo de tela ativo, eles priorizam o conteúdo que é mais provável de gerar reação, seja ela positiva ou negativa. Por isso, quando você vê aquele vídeo imperdível que te faz querer repetir uma ou duas vezes e ainda mandar para os seus amigos, saiba que não é aleatório ou uma coincidência. Existe um ecossistema complexo trabalhando para entregar ele para você. E saiba que essa busca incessante por engajamento tem levado a consequências não intencionais extremamente alarmantes, como as bolhas de filtro, que nada mais são do que os algoritmos tendendo a mostrar aos usuários conteúdos que reforçam suas crenças e interesses existentes, o que pode levar a uma visão distorcida da realidade e aumentar a polarização social. Por exemplo, durante o período eleitoral, usuários podem ser expostos predominantemente a conteúdos que apoiam suas preferências políticas, enquanto informações contrárias são suprimidas, criando um ciclo de reforços de crenças. Além disso, há também as fake news, que foram ficar famosas em meados de 2020, mas são bem mais antigas. Pesquisas já mostraram que notícias falsas costumam se espalhar muito mais rapidamente na internet do que as verdadeiras, o que facilmente cria um caos desnecessário em emergências, como a pandemia e as próprias eleições. E calma que eu tenho uma história imperdível para te contar sobre as eleições americanas em 2016. Você vai começar a questionar
questionar se o mesmo também não está acontecendo por aqui. E por fim, se você acha que influenciar o comportamento já não era o suficiente, o que as redes também estão fazendo é afetar seriamente o psicológico das pessoas. Estudos indicam que o uso excessivo de redes sociais está associado a um aumento nos níveis de ansiedade, depressão e solidão, especialmente entre os jovens. Com a média diária estando em torno de 2 horas e meia de uso diário, é fácil perceber o fenômeno do doom scrolling, que é o ato de passar longos períodos consumindo notícias negativas, o que agrava ainda mais esses problemas que eu citei anteriormente. E olha que até agora eu só citei os que acontecem no nível micro, na cabeça das pessoas. O que acontece quando uma pessoa ou uma empresa mal intencionada mira no nível macro, tentando atingir toda uma sociedade ou país, é o que vamos descobrir a seguir. Mas antes de continuarmos, se está gostando do vídeo, gosta de documentários como esse que mostram a verdade, então curte o vídeo e se inscreva no canal para ajudá-lo a chegar ainda mais nas pessoas, e assim você não perde nenhum lançamento de vídeos aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Agora vamos desvendar como as redes sociais foram capazes de inverter o resultado de uma eleição. O caso Cambridge Analytica. Senator, the most important thing that I care about right now is making sure that no one interferes in the various 2018 elections around the world. Em 2018, o mundo foi abalado pela revelação do escândalo da Cambridge Analytica, que destacou o uso indevido de dados pessoais coletados através do Facebook para influenciar resultados eleitorais. A Cambridge Analytica, uma empresa britânica de análise de dados, conseguiu acessar informações pessoais de aproximadamente 87 milhões de usuários do Facebook sem o seu consentimento. Esses dados foram utilizados para criar perfis detalhados dos eleitores, permitindo a segmentação precisa de mensagens políticas personalizadas. O modus operandi da empresa envolvia a coleta de dados por meio de um aplicativo de teste de personalidade, que aparentemente era inofensivo. No entanto, ao consentir em participar do teste, os usuários forneciam acesso não apenas às suas próprias informações, mas também às de seus amigos na rede social. Com esta vasta quantidade de dados, a empresa conseguiu desenvolver algoritmos sofisticados que previam as preferências e tendências de comportamento dos eleitores. Com tudo em mãos, a estratégia da Cambridge Analytica baseava-se na criação de conteúdos altamente personalizados para cada segmento de eleitores identificado. Estes conteúdos variavam de anúncios políticos a notícias falsas e memes, todos projetados para provocar reações emocionais específicas e influenciar as opiniões políticas dos usuários. A segmentação era tão precisa que permitia a entrega de mensagens diferentes para indivíduos com perfis psicológicos distintos, mesmo dentro de um mesmo distrito eleitoral. Por exemplo, eleitores considerados indecisos ou vulneráveis a certas mensagens foram bombardeados com propaganda que explorava seus medos e preocupações. Isto incluía desde anúncios que destacavam perigos iminentes até histórias falsas que reforçavam preconceitos existentes. O objetivo era manipular suas emoções de forma a inclinar seus votos para um determinado candidato ou partido. O impacto dessa estratégia de manipulação foi profundo e abrangente em várias partes do mundo. No referendo do Brexit, por exemplo, a Cambridge Analytica desempenhou um papel significativo na campanha Leave, usando suas técnicas de segmentação para influenciar eleitores a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Da mesma forma, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, a empresa trabalhou para a campanha de Donald Trump, ajudando a moldar a opinião pública em estados-chave, destruindo a campanha de Hillary Clinton em uma velocidade que os democratas eram incapazes de acompanhar ou revidar. E embora essa já seja um caso público e com a própria empresa chegando a admitir a culpa, o que levou inclusive às audiências no Senado americano, o problema não foi resolvido. Muito pelo contrário, a capacidade dessas plataformas de influenciar uma população em massa apenas aumentou. Os algoritmos continuam a ser refinados, se tornando mais sofisticados e se aproveitando de técnicas ainda mais sutis, capaz de fazer você ser manipulado sem nem perceber. Portanto, todo o conteúdo online deve ser consumido com moderação e muito pensamento crítico. Por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, as redes sociais foram novamente palco para disseminar informações incorretas
incorretas sobre a saúde pública, vacinas e tratamentos. Não importa no que você acredita, havia fatos absurdos sendo compartilhados e ainda assim pessoas acreditavam e compartilhavam. E isso nos leva ao próximo ponto. E quando o limite é a vida? Caso Choquei. Uma jovem de 22 anos morreu depois de ser atacada por uma onda de mensagens de ódio. O nome dela foi citado em uma notícia falsa divulgada pelo perfil Choquei. As redes sociais, embora criadas com a intenção de conectar pessoas e proporcionar entretenimento, evoluíram para se tornar uma terra sem lei, capaz de ameaçar diretamente a vida dos usuários. E para isso, eu trouxe 3 casos que ilustram muito bem isso. Em entrevista concebida à BBC, Taylor Little conta que desenvolveu uma dependência grave das redes sociais desde os 12 anos de idade. Ele descreve sua experiência como um aprisionamento, uma prisão digital que roubou sua adolescência. A exposição constante a conteúdos prejudiciais levou Taylor a lutar contra a depressão e a enfrentar múltiplas tentativas de tirar a própria vida. Infelizmente, sua história não é um caso isolado. Em outro caso igualmente trágico, Morgan Piper, que também começou a usar redes sociais aos 12 anos, viu seu uso limitado rapidamente se transformar em um vício que afetou sua vida de várias formas. Morgan criou múltiplas contas em plataformas como Instagram e Snapchat, escondendo essa vida digital de sua família. A exposição constante e conteúdos sobre depressão e automutilação agravou sua condição mental. Apesar dos esforços de sua mãe, Christina Carrack, para buscar ajuda, Morgan continuou a lutar em silêncio até que, tragicamente, tirou sua própria vida aos 15 anos. Só que nenhum desses casos ilustra tão bem o perigo quanto aquele que aconteceu aqui no Brasil em dezembro de 2023. Eu chegava aqui chorando, mamãe, pede eles pra parar porque eu não tô aguentando. Faz alguma coisa, mamãe, que eu podia fazer. Eu só gravei um vídeo pedindo eles, pelo amor de Deus, que parassem. Porque se eles tivessem parado, capaz que a minha filha hoje tava aqui, sabe? Jéssica Canedo, uma jovem de Minas Gerais, foi acusada de ter forjado prints falsos em que trocava mensagens com o influenciador Whindersson Nunes. E a partir disso começou uma campanha de difamação online que associava o nome da garota ao humorista, que continuou mesmo após ambos negarem terem qualquer contato. Os ataques constantes agravaram seriamente a condição mental de Jéssica, que tinha um histórico de depressão, até que após alguns dias de luta, ela acabou encontrando o mesmo destino de muitas outras garotas que usaram as redes de forma descuidada. O que há de mais chocante nesse caso não é a difamação online e a disseminação de notícias falsas, fenômenos que já cobrimos nesse vídeo, mas sim um dos principais catalisadores dessa situação, que foi o perfil Choquei, que conta com mais de 7 milhões de seguidores no X. Sem verificar os fatos, o perfil compartilhou a fofoca em seu perfil, fazendo o alcance aumentar exponencialmente, assim como os ataques que a jovem sofria. E mesmo depois da fatalidade, o perfil apenas postou um comunicado afirmando que lamentava a morte da jovem, mas que não tinha qualquer responsabilidade sobre o ocorrido. Passado algum tempo, a Polícia Civil concluiu que, de fato, quem havia forjado os prints havia sido a própria Jéssica. Portanto, quem havia começado todo esse problema havia sido ela mesma. A fatalidade veio pelo potencial destrutivo das redes sociais e de perfis grandes que catalisaram essa notícia. Mesmo não tendo culpa direta, o perfil da Choquei ajudou a popularizar o caso. Ou seja, apesar de uma tragédia ter ocorrido e possivelmente uma família ter sido destruída, quem é que vai se responsabilizar ou ser culpado por isso? O que tudo indica, ninguém será responsabilizado. Diante dos impactos devastadores das redes sociais na saúde mental e na vida das pessoas, a pergunta que se impõe é: será que precisamos realmente dessas plataformas? Talvez a saída mais radical, mais eficaz, seja apagar tudo. Se as redes sociais se tornaram tão perigosas a ponto de manipular nossas opiniões, influenciar nossas decisões e até mesmo ameaçar nossas vidas, devemos questionar sua verdadeira importância e considerar se vale a pena manter essa presença digital a qualquer custo. Afinal, será que as redes sociais são tão essenciais quanto nos fizeram acreditar? Para tentar controlar o poder dessas plataformas, governos e as próprias redes sociais têm implementado diversas medidas.
Na Europa, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados foi introduzido para dar aos usuários mais controles sobre seus dados pessoais, impondo restrições severas sobre como as empresas podem coletar, armazenar e usar essas informações. Nos Estados Unidos, o Twitter, agora o X, implementou programas de checagem de fatos para combater a disseminação de desinformação, marcando postagens suspeitas e direcionando os usuários para fontes confiáveis de informação. Essas iniciativas representam passos importantes para mitigar os riscos associados ao uso das redes sociais, mas a questão permanece: são elas suficientes para reverter os danos já causados e prevenir futuras tragédias? Será que as redes sociais são tão valiosas quanto nos fizeram acreditar? E se você quer saber mais nesse vídeo ao lado como você é vítima do WhatsApp e como ele viola seus direitos, clique para assistir agora mesmo.